Boa noite, irmãos. Venho convidar os irmãos para participar desse culto da noite com a gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para podermos compartilhar a sua palavra. E neste momento, alguns estão em casa ouvindo, né, participando desse culto online, mas há outros na igreja neste momento também compartilhando a palavra do Senhor. E porque estamos fazendo parcialmente, né, gradualmente vamos estar fazendo o culto presencial.
E nesta noite vamos estar também celebrando a ceia do Senhor com um grupo aqui, né, que foi designado para estar agora à noite. Então louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, né, na nossa igreja, ainda que com as limitações, mas Deus tem sido maravilhoso conosco, tem sido fiel, tem nos honrado também em todos os nossos planos, nossos propósitos. A nossa oração é que Ele realmente continue te abençoando, te sustentando, né, e você seja bênção. Conforme nós falamos hoje pela manhã, na pessoa de Ananias, né, um homem que foi um exemplo, um testemunho vivo do Senhor no momento específico da história do seu povo. E, como eu disse, alguém discreto, mas alguém que tinha um bom testemunho de toda a comunidade. Que a nossa vida seja assim também, né, honrando ao Senhor de fato. Eu quero que está lendo nesta noite com os irmãos um texto bem conhecido, né, eu até mencionei uma parte dele hoje pela manhã, em João capítulo 6, os versos 67 a 69. João 6, 67 a 69. O Senhor Jesus, aqui nesse contexto, ele estava dando uma palavra um pouco pesada, né? Ele vem numa série de atividades, multiplicação de pães, ele anda sobre o mar, né? E ele começa a partir do capítulo 6, aí no versículo 22, ele começa a falar sobre o pão da vida. E a forma que ele fala, os judeus ficam assustados e começam a murmurar. E em seguida, né, logo após a palavra dele, alguns se escandalizam e começam a fugir um por um, e ficando apenas os 12. E a esses Jesus diz, né? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então aqui nós temos esse texto, né, que o Senhor assim nos abençoe e que Ele possa falar ao nosso coração nesta noite. Então disse Pedro, né, Senhor, bom estarmos aqui num outro momento onde o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, lá em Mateus 17. De fato, quando o Senhor Jesus está presente na vida dos seus filhos, são momentos muito preciosos. E os apóstolos entenderam isso. E aqui nesse contexto, né, de Mateus 17, o Senhor Jesus está com eles lá no monte, e onde há a transfiguração, e os discípulos ali, principalmente os três, né, Pedro, Tiago e João, ficaram assim, tão impressionados, né, com aquilo que eles viram. E eu quero crer que foi um momento muito especial, muito significativo, um momento único, né, na vida daqueles três mais próximos. E Pedro ficou tão empolgado que não sabia o que dizer, né? Então ele diz, olha, Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer aqui 3 tendas, ou seja, vamos ficar por aqui mesmo. Mas mal se esquecendo que lá no pé do monte havia talvez centenas e talvez até milhares de pessoas sofrendo, precisando de apoio, precisando de ajuda, de cura, libertação. Mas ele talvez, num momento, talvez quis assim, ficar meio acomodado, né? Nós às vezes temos essa tendência, quando as coisas vão muito bem, quando as coisas estão muito tranquilas na nossa vida, nós temos uma tendência de nos acomodarmos e termos talvez até menos contato com o Senhor, menos contato com a Sua palavra, que o Senhor nos livre disso, mas que a cada dia sejamos prontos a fazer a vontade do Senhor, anunciando o Evangelho a tantas pessoas perdidas, né? E eu quero compartilhar com os irmãos à luz desse texto, baseado nessa palavra que Pedro deu aqui, né? Quem tem Jesus está completo. As pessoas estão buscando, né, completar-se, ser alegres, felizes, buscando em lugares tão estranhos, né, tão diversos e até mesmo tão adversos, né? Mas o Senhor nos dá a resposta na Sua palavra para que nós sejamos completos. É preciso que Jesus, de fato, reine plenamente, né, completamente na nossa vida. E eu quero compartilhar por quê, né? O porquê dessa colocação, né? Quem tem Jesus está completo. E a primeira razão é, onde está Jesus, há segurança. Eu penso, irmãos, que isso é algo assim impressionante, porque quando nós temos essa confiança no Senhor, pode vir o que vier, pode vir o temporal que vier. Por isso que lá no Salmo 46, que é um salmo que eu gosto de estar mencionando sempre, nós inclusive meditamos nele aí nessas reuniões que fizemos, né, em pequenos grupos celebrando a ceia do Senhor. Ali diz, ainda que a terra transtorne, ainda que tudo aconteça de ruim à nossa volta, nós podemos confiar no Senhor, porque diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, ou seja, podemos confiar porque há segurança. E nós temos o exemplo em Mateus 6, dos versos 23 a 27, nós não vamos ler os textos, porque são vários, que não vamos mencionar aqui, mas os irmãos podem ler com mais tranquilidade, né? Onde Jesus, no barco, há uma grande tempestade e os discípulos ali assustados, e Jesus dormia tranquilo.
Mas no momento que os discípulos o acordam, o despertam, ele coloca tudo à volta ao normal, a calmaria, porque de fato onde Jesus está, há segurança. Também onde Jesus está, há esperança. Eu creio que hoje o que mais o ser humano tem procurado, tem buscado é esperança. Diante de um mundo confuso, diante de tanta confusão, diante de tanta violência, principalmente diante desse coronavírus, né, que tem incomodado aí milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Nós temos, como cristãos, essa bendita esperança. E a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 7, de 11 a 16, fala de uma mulher, de uma viúva de Naim, né, cujo filho havia morrido. E ela estava ali, era o filho único, e estava indo sepultar o filho muito triste, tinha perdido as esperanças. E eu creio que muitas pessoas têm vivenciado isso nos dias de hoje. Aliás, a gente ouve expressões de pessoas que, mesmo não sendo o caso dessa mulher, que tinha apenas um único filho, era viúva, reclamam, porque às vezes tem famílias aí que tem 2, 3, 4 filhos, e quando perde um, muitas vezes agora acabou minha vida. Não, nós temos esperança, nós sabemos que há coisas melhores que Deus promete na sua palavra, podemos ter essa esperança, apesar de todas as circunstâncias também à nossa volta, podemos confiar no Senhor, porque é o Deus que alimenta o nosso coração e a nossa alma. Uma outra razão também, onde está Jesus, há conforto. Então, ou seja, o mundo de alguma forma está desesperado, mas o cristão pode ter tranquilidade, pode ter paz, né? Pode descansar no Senhor. E nós vemos um exemplo disso em João 11, quando fala da morte de Lázaro. E ali no capítulo 11, o verso 32, Jesus veio, né, de onde estava, porque ele demorou 4 dias ainda depois que Lázaro morreu. Mas o versículo 32 de João 11 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela tinha essa esperança, ela sabia que se o Senhor estivesse ali naquele momento da enfermidade grave, a Bíblia não diz que tipo de enfermidade que era, só diz que ela era grave e através disso ele veio a falecer. Mas o próprio Jesus diz aos seus discípulos que aquela enfermidade era para que manifestasse a glória do Senhor. Então, nós vemos, Jesus trouxe conforto àquela família, aquelas 2 irmãs aflitas, perdendo o seu irmão, e o Senhor Jesus o ressuscita e traz de volta a alegria e a paz naquela casa. Mas também onde está Jesus, há comunhão. E uma das coisas que temos desfrutado como cristãos é dessa amizade, dessa comunhão que temos uns com os outros. É por isso que o Salmo 133 diz, né, ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E quando a gente vê em Atos 2, a partir do verso 42, nós temos também ali de como vivia a igreja. E uma das coisas belas daquela igreja primitiva é que eles tinham tudo em comum, ou seja, tinha uma comunhão extraordinária, e a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado por causa dessa preocupação que eles tinham uns com os outros, ou seja, essa comunhão. E o que mais marca isso em termos de comunhão é a ceia do Senhor. É o momento onde nós podemos desfrutar dessa presença do Senhor, ainda que de forma simbólica, né? Porque os elementos que nós usamos na ceia são símbolos, estão representando ali o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas é o momento da comunhão, onde nós podemos juntos, como um só, embora nós fazemos de forma diferente do que faziam os judeus, né? À roda de uma mesa, olhando uns nos outros, um nos olhos dos outros, mas nós não temos essa condição hoje. Mas é um momento gostoso, precioso, que desfrutamos dessa comunhão no corpo de Cristo. Mas também onde está Jesus, a vida. Ou seja, nós temos esse privilégio, temos essa vida, não apenas a vida física, mas sobretudo a vida espiritual, a vida eterna. E o exemplo que nós temos aqui é em Mateus 9, versos 23 a 26, onde um homem chamado Jairo, e ele era um homem importante na comunidade judaica, e a sua filha estava enferma à morte, e ele procura o Senhor desesperado, pedindo socorro, e o Senhor Jesus tranquiliza aquele coração, falando a ele que podia ficar tranquilo e descansar, porque o Senhor Jesus estava presente. Então, ou seja, onde ele está, a vida. E ele chegou naquela casa, de fato, havia falecido a menina, e ali o povo chorando, o povo aflito, e eu posso imaginar ali a mãe, e talvez se tivesse irmãos, mas o pai aflito também. Mas Jesus tranquilizou aquele coração, dizendo: olha, ela não morreu, ela dorme. E lógico que ele estava falando no aspecto espiritual também, né? Mas aqui o Senhor Jesus vem
restaura a vida daquela menina, trazendo-a de volta, e ela veio alegrar novamente aquela família, aquela casa. Então, ou seja, onde está Jesus, a vida. Uma outra verdade, onde está Jesus, a gratidão. Eu creio, irmãos, que uma das coisas que deve marcar a nossa vida como cristãos é sermos gratos. Por isso a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 103, né? Bem conhecido nosso: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Aliás, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dê graças. E o exemplo que nós temos aqui está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde fala dos 10 leprosos. A palavra do Senhor Jesus diz que aqueles homens que estavam isolados da sociedade, longe da família, e eram considerados imundos, impuros, e eles não podiam se achegar a ninguém. Mas ao ver Jesus, eles gritaram, né, pediram socorro, pediram misericórdia, e o Senhor deu uma ordem apenas, dizendo: vai mostrar ao sacerdote. E a Bíblia diz que em indo eles foram curados. E um deles, né, dos 10, apenas um voltou. E o Senhor Jesus elogia a atitude daquele que voltou, porque ele não era judeu, ele era samaritano, alguém até que era discriminado na sociedade judaica, mas foi o único que se lembrou de voltar para agradecer a Deus, porque ele sabia que teria o resto da sua vida para estar em família, louvando a Deus também pelo milagre recebido, mas não sabia se de fato encontraria o Senhor outra vez. Então, prontamente ele voltou e agradeceu ao Senhor e recebeu ainda, além da cura física, recebeu também a salvação da sua alma. E uma última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Onde está Jesus, a salvação? Então nós vimos aí a segurança, a esperança, a conforto, a comunhão, a vida, a gratidão, mas também a salvação. E isso é muito significativo, porque não adianta nós termos tudo nessa vida e perdemos o que é de mais importante, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso que ele veio exatamente para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Há muitas pessoas querendo ou buscando a salvação em boas obras, buscando em penitências, querendo martirizar o seu corpo, achando que com isso vão ganhar o favor de Deus. Outros acham, entendem que vão ter bênçãos através de reencarnações, voltando tantas vidas, tantas vezes, para se purificar. Aliás, se isso fosse possível, de uma forma ou de outra, ou através de boas obras, ou através de reencarnação, não havia necessidade do Senhor Jesus vir. E é porque nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Ele veio para nos dar salvação. E nós temos um exemplo muito bonito, registrado em Lucas 19, que fala de Zaqueu, aquele publicano. A Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos, um homem rico, mas era de pequena estatura e desejava ver o Senhor Jesus. Mas o texto diz ali que por causa da multidão, ele não conseguia visualizar o Senhor Jesus. Então ele toma uma atitude de subir a uma árvore, e Jesus chega ali, o chama para estar na sua casa. E naquela noite memorável, ele entende o plano redentor e diz ao Senhor que resolveria dar a metade dos seus bens aos pobres. E se em alguma coisa ele tivesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. E o Senhor Jesus diz: olha, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, agora ele também era filho de Abraão. Uma colocação simbólica para dizer que ele de fato abraçou a fé em Cristo e agora desfrutaria da bênção da salvação. Permita a Deus que a sua vida possa ter esse privilégio, que você possa ter o Senhor Jesus, e uma vez tendo de forma completa, conforme nós vimos aqui nesse texto, nós não temos mais onde procurar nada. Ele satisfaz, Ele preenche todos os nossos anseios, todas as nossas ansiedades, tudo que nós precisamos. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê graça, e que confiemos dia a dia na sua misericórdia, para sermos alcançados com essa graça maravilhosa. E eu desafio você nesta noite a confessar o seu pecado, a reconhecer que só em Jesus há salvação e possa entregar sua vida a Ele, fazendo com que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero orar com você nesta noite, pedindo a direção do Senhor para nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. E assim como os teus servos lá do passado, principalmente o apóstolo Pedro, neste contexto, quando ele diz que o Senhor Jesus tem palavra de vida e não tinha para onde ir, nós também reconhecemos, ó Pai, que nós não temos para onde ir, nós não temos outro bem a não ser o Senhor, aquele que completa, aquele que satisfaz, aquele que preenche os anseios da nossa alma de forma plena, de forma absoluta. Permita, Deus, que o teu povo nesta noite possa também ter essa convicção, ter essa esperança e saber que só no Senhor nós encontramos de fato essa segurança, essa paz que o homem precisa e que o homem busca e jamais encontra a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Dá-nos que tenhamos convicção também interna da nossa salvação. E assim fazendo, temos paz, saber que um dia, quando deixamos esta vida, partimos para a eternidade, estaremos junto a Ti, desfrutando das bênçãos que Tu tem preparado para nós. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te adoramos, ó Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Oh,